Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou a terceira proposta por Yuri Alberto apenas em 2026. É verdade que as três propostas muito abaixo daquilo que o Timão imaginava. A última delas, do Fenerbahçe, a pior de todas, 18 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O time turco ofereceu 15 milhões de euros fixos, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, outros 19 milhões de reais. Antes, o Corinthians já havia recusado ofertas da Roma e da Lazio. A pedida do Timão por seus 40% é de 22 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Só para você entender, quando o Corinthians fecha com o Zenit a aquisição do Yuri Alberto, mandando uma série de jogadores, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos. Só que, por conta de dívidas com o empresário André Cury, o Corinthians prometeu repassar ao representante 10% da sua parte, ou seja, o Timão tem menos da metade do valor de uma venda futura do Yuri Alberto. Jogador que em 2 anos e meio com a camisa do Corinthians soma 212 jogos, 78 gols e 19 assistências. Pressão que eu tenho é que vai ser difícil o Corinthians conseguir alguém que pague na casa dos 40 milhões de euros para que o Corinthians possa ficar com esses 22 milhões de euros por sua parte. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da segunda divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A primeira mensagem da noite tinha sido da Alan Santana. Nicola, o Marinho e o Romarinho não seriam uma boa para o Corinthians, já que estão sem clube, e o Corinthians não tem peças reservas à altura para os titulares. O Marinho já fechou com o Vitória. Ele tinha ido assistir ao Bavi, na torcida do Vitória, achei meio esquisito e tal. Não sei se ele estava cavando, se já tinha alguma coisa acertada, mas inclusive já foi até anunciado. O Romarinho é que havia rescindido o contrato com o Vitória no ano passado, foi meio esquisito. Ele tinha 5 jogos e anunciou a rescisão. Aí eu chamei o presidente do Vitória e falei: o que aconteceu? Ele falou: problemas particulares do Romarinho. A gente foi descobrir nesse ano que o Romarinho precisou cumprir uma suspensão por doping, ainda dos tempos em que ele estava tentando engravidar a esposa, e ele foi pego no doping lá na Arábia Saudita, tá? Então ele volta a ter condição de jogo a partir de fevereiro, março. Então o Romarinho, por enquanto, ainda vai precisar esperar mais um pouquinho para poder voltar. Preciso falar agora sobre a Alisson. Tá descartado, pelo menos por enquanto, a transferência do meio-campista São Paulino para o Corinthians. Timão já explicou que a questão do 1 milhão de reais que o São Paulo cobrava não foi o grande impeditivo. Quero assegurar para vocês que o salário também esteve longe de ser um problema. O Alisson ganha, informação exclusiva, 450 mil reais por mês no São Paulo. Assim como no Tricolor, no Timão também, esse salário está longe de ser um empecilho. Só para lembrar que o Félix Torres, antes de ser emprestado para o Internacional, ganhava 750 mil reais por mês. Que o Pedro Raul, que nunca conseguiu se firmar, ganha 700 mil reais mensais. Que o Fagner, que foi negociado em definitivo com o Cruzeiro, antes dessa transferência custava 800 mil por mês. Isso sem falar em Yuri Alberto, que ganha 1 milhão e 700 mil, e Igor Coronado, que enquanto esteve no Corinthians ganhava 2 milhões de reais mensais, e do Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais mensais. Só para lembrar, a operação entre São Paulo e Corinthians caiu por conta do combo.
Corinthians precisaria pagar R$ 1 milhão agora à vista e mais R$ 500 mil pelo empréstimo até o fim do ano. Se o Alisson disputasse pelo menos 25 jogos com mais de 45 minutos, o Corinthians era obrigado a pagar mais R$ 1,5 milhão. Importante registrar que se o Alisson fosse utilizado contra o São Paulo, uma multa de R$ 2 milhões por cada partida. Isso sem falar na opção de compra de R$ 15,6 milhões. Diante desse pacote todo e com a impossibilidade de o Alisson ser utilizado pelo Corinthians no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito no São Paulo, o Corinthians acabou recuando. Quem sabe um pouco mais para frente essa tratativa possa avançar. Alisson, que voltou a treinar no São Paulo, mas não tem sua garantia de utilização no tricolor, até porque ele se queimou com o torcedor e nunca esteve nos planos do técnico Hernan Crespo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que faturou mais com o aluguel do seu estádio para o Santos do que com a renda do jogo na Vila Belmiro. Bora aos números. Santos jogou contra o Red Bull Bragantino no fim de semana passado, Campeonato Paulista, a partida terminou 0-0 e registrou ao Corinthians uma receita de R$ 950 mil de aluguel. Guarde esse número, 950 mil. Pois bem, Corinthians jogou contra o Bahia no meio de semana, Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Tudo por conta da dificuldade com os jogos em São Paulo, não daria para que o Corinthians jogasse na Neoquímica Arena no mesmo dia. Na teoria, o Corinthians precisaria jogar na quinta-feira e ele teria menos tempo para se preparar para a partida desse domingo contra o Flamengo, para poder chegar ao confronto da Supercopa do Brasil contra o Flamengo mais descansado. O Corinthians topou mandar sua partida na Vila Belmiro. O problema é que a arrecadação desse jogo na Vila foi de R$ 1.100.000, com os descontos, entre eles 300 mil pagos ao Santos de aluguel, sobraram para o Corinthians de receita líquida desse jogo na Vila Belmiro R$ 511 mil, pouco mais da metade dos 950 mil faturados com o aluguel da Neoquímica Arena. Só para lembrar, quando joga em seu estádio, o Corinthians costuma ter arrecadações próximas a R$ 2 milhões livres de impostos. Foi assim, por exemplo, em sua última partida como mandante na Neoquímica Arena. Só para completar o noticiário do Timão, registrar que o Corinthians contratou Crisleison Santos. Ele já trabalhou como observador do Manchester United e chega para ser o coordenador de mercado das categorias de base. Já João Pedro Tchoca pode ser devolvido pelo Torino. Nos primeiros exames médicos houve uma reprovação. O negócio ainda não está completamente descartado. O que você achou de tudo que eu falei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação importante no Corinthians. O Timão terá prejuízo financeiro se for campeão da Supercopa do Brasil, jogo nesse domingo contra o Flamengo no Mané Garrincha. Você não entendeu nada, né? Até porque título costuma ser sinônimo de conta cheia. Afinal de contas, os prêmios costumam ser bem interessantes. O da Supercopa do Brasil será de US$ 1 milhão, ou R$ 5.250.000. Só que Memphis Depay tem direito a R$ 4.725.000 livres de impostos de qualquer título, seja de liga, competição, taça, enfim. Pode ser um único jogo, como o da Supercopa do Brasil, e o Memphis tem direito a esse prêmio. Como eu contei, livre de impostos, essa conta para o Corinthians vai superar 5.200.000, 5.300.000. Com a lembrança de que os 5.250.000 a que tem direito em caso de título vindos da CBF tem descontos. Então, Corinthians só logo de cara, por ter de pagar prêmio ao Memphis Depay, já fica no prejuízo. Isso sem contar no prêmio que vai ter de ser destinado a todo o restante do elenco em caso de vitória contra o Flamengo. Preciso acrescentar que Flamengo e Corinthians têm, pela presença na final da Supercopa do Brasil, direito a R$ 6.350.000. Isso independe de ser campeão ou vice. E é natural que, com o título, o presidente Osmar Stabile precise recorrer a esses R$ 6.350.000 para acertar o pagamento dos bichos com o restante do elenco. O que você pensa sobre mais essa dívida envolvendo Corinthians e Memphis Depay, com a lembrança de que o Timão hoje já tem pendências superiores a R$ 30 milhões com o atacante holandês? E recentemente sugeriu esse parcelamento terminando apenas em 2028. Memphis não gostou. A saideira sobre o Corinthians: Tchoca não será utilizado pelo Torino, ele foi reprovado nos exames médicos e está voltando ao Timão. A saideira: Corinthians terá 74 ônibus com torcedores do Timão viajando de São Paulo a Brasília para a partida de domingo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.